Bom dia. Vamos iniciar nossa reunião de hoje, dia 11 de abril de 2018. Lembrando que no dia 6 de maio nós teremos mais um café cultural com Geraldo Lemos, mais conhecido como Geraldinho. E Geraldinho foi uma pessoa que teve um convívio muito próximo com Chico Xavier e virá abordar exatamente um tema que tem relação com ele, as várias faces das mediunidades de Chico Xavier. É um tema muito interessante por uma pessoa extremamente bem abalizada para falar, e gostaríamos de contar com a divulgação, a presença, a colaboração de todos. Dia 6 de maio, a partir das 8 horas da manhã, aqui neste auditório. E para hoje nós vamos ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 6, que é um trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 61 e 62. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. É uma reflexão bem propícia para cada um de nós, porque muitas vezes nós já nos prometemos, e não foi nenhuma nem duas, mas acredito que nós já nos prometemos milhares de vezes, fazer determinadas coisas, tomar determinadas posturas, mudando desta maneira a nossa presença psíquica nos ambientes e a nossa presença ativa ante algumas realidades que a vida nos convida a viver. Quantas vezes a gente não já disse: eu vou sair do meu comodismo e vou ajudar uma pessoa? Quantas vezes a gente já não terá pensado: nossa, eu tenho dormido tanto, a vida tem me dado tantas coisas, e o que é que eu retribuo? Vou ver o que é que eu posso fazer. E isto tudo vai sendo adiado, postergado, cada vez ficando mais distante. E a proposta de Jesus foi extremamente forte: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aí alguém chega para ele e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ver o que é que eu tenho em casa. E ele ali praticamente descarta a pessoa. Bom, aquele que quer ir para o arado, fica olhando para trás, esse ainda não está pronto para o serviço. É uma coisa que a gente sente de uma forma tão constrangedora, que não é outro motivo pelo qual a gente rejeita muito as críticas. Por que a gente não gosta de receber críticas? Porque normalmente a crítica vem em algo que a gente já percebeu e que deveria ter mudado e ainda não mudou. Por isso é que é muito comum a gente rebater: e quem é você para me dizer isso? Quem é você? É alguém que está observando que você não deveria ter feito o que fez. É alguém que tem uma opinião que gostaria de ser considerado. Mas nós nos defendemos psicologicamente de uma maneira bem curiosa. Eu aceito críticas, só não as destrutivas. Todas as críticas que não são destrutivas são aplausos. Será que a gente já percebeu isso? Quando alguém diz alguma coisa para a gente, o primeiro impacto que temos é de que aquilo é destrutivo. E como é destrutivo, não tenho por que querer isso, não tenho por que aceitar. E então ficamos totalmente à mercê da vida, à mercê do outro, quando na realidade nós estamos à mercê da nossa própria imperfeição, dos nossos limites, da nossa pequenez. Quer me servir? Venha, mas venha agora, não venha depois. E isso é cheio de símbolos, porque os outros que Jesus convidou foram convidados dentro do mesmo diapasão. Eu comento, e já devo ter feito esse comentário aqui, que a posição de Pedro foi algo extremamente surpreendente. Porque Jesus chega para um homem trabalhador, um homem que vivia da pesca, um homem que era bem conceituado no seu meio. Chega um jovem, olha para ele e diz assim: ó, larga tudo isso e vem
me seguir, não vais mais pescar peixes, agora você vai pescar homens. Era para Pedro rebater aquilo com 1000 argumentos. Ele poderia já começar perguntando: e quem é que vai sustentar minha família? É uma pergunta básica. Quando alguém diz assim: ó, vamos trabalhar lá no Leão, que dia? Quarta-feira de manhã. Você está louco? Quer dizer que na quarta-feira de manhã agora eu vou ter que ir para o Leão trabalhar e vou ganhar o quê? Nada. Ah, você está maluco. Isso não faz o menor sentido. E quem é que vai para o meu emprego? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai para a escola? Quem é que vai? Pois é um problema. E olha que eu estou falando de um lugar fixo. Imagina Jesus que não tinha lugar fixo e ele chamava para a gente sair com ele. Fazer o quê? Enfrentar o sinédrio, enfrentar os escribas, os fariseus, enfrentar a ira do próprio povo, porque ele era judeu e ele pegou a ira dos judeus. A raça judaica não aceitou ele muito bem na época, tanto que o crucifica. Quando Pôncio Pilatos aceita que ele vai ser crucificado, manda fazer uma placa para colocar em cima da cruz para distingui-lo. Ou seja, parecia que Jesus parecia ser distinguido com uma placa. E que placa foi essa? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E por que ele disse isso? Porque ele, o próprio Pilatos, fez uma crítica maldosa ao próprio Jesus. Quando já praticamente no final do seu julgamento, ele olha para Jesus e diz: então você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus foi tão forte que fez ele fazer essa placa para colocar na própria cruz. Qual foi a resposta de Jesus? Tu o dizes, sou rei. Imagina que impacto tinha este homem para, diante de uma grande autoridade, responder neste tom, em vez de dizer: ah, você que está me insinuando, você acha então que eu não sou, então você está querendo perguntar o que com isso? Jesus simplesmente entra no clima, mas por cima. Ah, então quer dizer que você que é o rei dos judeus? Você diz: eu sou. Prova. Quando ele vai para a cruz, o próprio Pilatos vai e coloca lá. Alguém pode dizer: ele colocou de forma irônica, ele colocou de forma essa ou aquela. Na realidade ele colocou porque ali ele estava identificado bem que aquele era o rei dos judeus. E não era só dos judeus, era de todos nós. Ele absorveu bem a crítica, ele entrou no processo e ele deixou que aquilo criasse uma marca. E como é que nós fazemos quando alguém nos critica? Já pensou a gente estar num lugar fazendo algo de bom e alguém chega para a gente e diz: você pensa que você é Jesus, é? Ao que a gente responde: não quero ser. E você é o quê? Olha como é que é o nosso nível de resposta. Jesus não. Então você é Jesus? Sim, eu sou. Você mesmo está dizendo que eu sou. É desconcertante. A questão nossa é que a gente não absorve as coisas que a vida nos oferece. E quando absorve é pelo lado equivocado. Aí a gente fica irritado, estraga o dia, estraga a saúde, estraga o emocional. Nós nos perdemos dentro das nossas próprias imperfeições. Daí o Evangelho ser um livro muito grande, porque ele está sempre além do que a gente imagina. Quantas vezes a gente já pensou nas palavras de Jesus, quaisquer uma, aí a gente de repente se encontra num outro momento e escuta ele dizendo as mesmas palavras, mas o tom é diferente, o alcance é mais profundo. Por que é que a gente não aceita o que a vida nos oferece? Porque nós queremos ser os reis do judeu, mas sem ir à Judeia. Nós queremos ser os donos da verdade, mas nos permitindo viver da mentira. Nós queremos ser os bons, vibrando ainda numa faixa muito imperfeita. Tudo isso
contradiz a nossa postura emocional, intelectual, biológica e, sobretudo, humana. Mas isso seria, em princípio, tão fácil de ser revertido? E o começo talvez seja exatamente este: começar a ouvir a crítica. Não é ouvir a crítica e ficar cabisbaixo, mas ouvir a crítica, extrai dali o que é que ela pode lhe fazer realçar. Não é à toa que tem alguns filósofos que dizem que os nossos maiores amigos são os nossos piores inimigos. E vice-versa. Isso é complicado, porque normalmente, como o inimigo não tem nenhum interesse em me dizer alguma coisa agradável, ele vai dizer tudo o que me espicaça, tudo o que me leva a querer reagir. Então ele diz: você é uma pessoa muito pequena. Mas como que eu sou pequeno? E a gente parte para a agressão. Está vendo como você é pequeno? Quando a gente é grande, não importa que o outro diga que você é pequeno. Quando a gente já tem sabedoria, não importa que o outro desdenhe de nós. É simples, mas é complicado porque a gente é muito resistente. Absorver críticas é algo extremamente produtivo, se a gente ressaltar o lado bom. Não existe crítica negativa. Existem críticas indevidas, aquelas críticas genéricas demais. Todo homem é assim. Isso não me toca. Eu não sou todo homem, eu sou um homem. Porque toda mulher também não deve me tocar. Mas a gente fica se tocando. Às vezes a gente brinca com essa situação para tentar disfarçar, porque a gente ainda se incomoda. Toda pessoa que tem o cabelo loiro, sim, o que é que tem? Ela pode ter oxigenado, e daí? Ela pode ter nascido com cabelo loiro, e daí? Ela pode ser albina, e daí? Mas a gente fica hoje com todas as situações colocadas pela televisão, pela imprensa, de que a gente tem que ter olho bom para o olho diferente ou para ação diferente. A gente continua tendo olho esquisito. Se você vê uma pessoa de cor negra, de cabelo loiro, não passa indiferente. Por quê? Porque a gente se lembra de tudo que já veio trazendo há muito tempo. E o pior, tanto vai receber o olhar indiferente do que não é negro, como vai receber o olhar diferente de quem é negro também. É uma coisa que é difícil a gente vencer, mas a gente só vence se for levando em frente. Nossa, que pessoa corajosa conseguiu colocar um cabelo de uma forma que vai chamar a atenção e que vai criar um problema. Ela disse: não tem problema. Falem bem ou mal, mas falem de mim. Olha que altruísmo. A pessoa já pulou por cima. Mas a gente não tolera quem fala de mim pelas costas. Pode perguntar: e pela frente? Se vier pela frente, eu meto a mão. Então você não tolera que ninguém fale de você de jeito nenhum. E é isso que precisa ser mudado. É o nosso mundo íntimo, a nossa reação interior. Como é que a gente lida com isto? Se não for dessa forma, se a gente não pensar desse jeito, como é que a gente um dia vai chegar a viver de fato aquilo que a gente estuda, lê, ouve, pensa, que Jesus deixou para a gente? Porque o Evangelho de Jesus nem está dito há 2000 anos, nem foi dito para algum grupo ou para uma pessoa. Ele está ali projetado para todos nós. Será que pelo menos a gente vai ter a coragem de Pôncio Pilatos, de no final, na hora extrema, a gente dizer: nossa, eu não aproveitei, mas seja digno, isso daqui é um reinado? A gente não vai ter, que a gente ainda morre fazendo coisa errada. Eu me lembro de um programa dos Trapalhões, muito antigo, em que o Renato Aragão chamou alguém de piolho. E a pessoa não gostou do apelido e foi lá e bateu nele. E ele estava todo caído no chão, a pessoa vai saindo, ele chama de piolho de novo. Piolho, piolho. E o cara volta e bate nele outra vez. Da terceira vez ele já estava quase sem voz. Piolho, piolho. E a pessoa volta e bate uma última vez. Ele já está quase morto. O cara vai saindo e ele dá um cio. E ele...
Ou seja, a gente é mais ou menos assim. Vai matar na unha, mas não deixa de chamar de piolho. É uma intransigência de quem é chato, mas ao mesmo tempo é uma imperfeição do bendito piolho. Porque era tão simples ele dizer, mas eu não sou piolho. Se você não é piolho, vá para lá. Você pode me chamar do que você quiser. Eu já falei aqui, eu tenho um conhecido que o nome dele é Francisco. Mas queria ver ele ficar com raiva, chamá-lo de Chico. Mas o que tem a ver um Francisco ser chamado de Chico? Não tem nada demais, porque todo Francisco é Chico, pelo menos no Brasil. Ou seja, ele diz assim, já fizeram isso para eu viver com raiva do mundo. Será que foi isso mesmo? Será que colocaram o nome dele de Francisco, dizendo para ele quando criança, mas você não vai tolerar que eles chamem de Chico, para você viver estressado na vida? Lógico que não saiu essa programação. É a nossa maneira de reagir, interagir com a vida, que nos leva a essas situações ridículas. É tão ridículo que a gente fica rindo, né? A gente cai na risada, ou seja, a pessoa não entrega os pontos, e o outro não aceita de jeito nenhum. Lógico que num quadro humorístico, se de primeira vez ele tivesse aceito, não teria a piada. Mas a vida não é uma piada, a vida é uma realidade. Então o que a gente tem que fazer? Tem que tentar entender, procurar ajustar, procurar aproveitar o que há de melhor. Nossa, você não fica bem com essa roupa. Por quê? Porque eu estou gorda? Porque eu estou chata? Porque meu cabelo? Não, eu estou dizendo somente que a roupa não ficou bem. Inclusive eu aconselho aos maridos jamais dizerem essa frase na sua vida inteira. Nunca digam isso. Nunca. O máximo que o homem pode se permitir a dizer para uma mulher, diz, eu acho que aquela outra blusa é mais bonita do que essa. Mas diga e saia de perto, porque é perigoso. Porque fora disso, a mulher tem todas as virtudes do mundo, mas não critique a aparência, porque isso daí é uma ofensa que ainda vai precisar algumas reencarnações para serem superadas. Mas a gente entende. João está dizendo que não pode falar do cabelo também não. Aí ele já sabe tanto que ele me disse aqui baixinho e sai de perto, ó. Porque ele já deve ter dito algum dia e ele entende profundamente dessas coisas. Então é sério, muitas vezes a gente sofre muito porque a gente simplesmente não se permite a viver a vida como ela é. A gente quer que todo mundo nos aceite como somos, mas raramente estamos dispostos a aceitar o outro como o outro é. A gente está sempre nessa guerra, e é uma guerra que só sobra para perdedores, a não ser quando a gente diz, oh, isso não tem peso nenhum na minha vida. Um dia Lu disse para mim, ela chegou em casa contando uma história. O trânsito estava totalmente engarrafado, parado, não era engarrafado porque tinha muito carro, estava travado, parado, e ali não ia para canto nenhum. De repente uma pessoa atrás meteu a mão na buzina. Aí o motorista que estava do lado olhou para ela e disse assim, pronto, agora vai andar. Claro que a minha irritação não vai fazer mover o trânsito. Não adianta, está tudo travado, ninguém sabe o que está acontecendo lá na frente, ninguém anda para canto nenhum. Alguém vai e buzina, para quê? Para dizer que a buzina do carro é boa? Porque o trânsito não vai abrir porque você buzinou. Essas atitudes que a gente analisa facilmente nos outros, a gente perde a referência quando é para ela ser analisada em nós mesmos. Nós ficamos numa situação bem chata. Perante quem? Perante nós mesmos. Porque é isto que a gente critica no outro, é isto que a gente não tolera no outro, e a gente termina vivendo desse jeito. Tem pessoas que dizem, não, mas eu sou assim. A outra pessoa com quem você se cruzar também pensa a mesma coisa, eu sou assim. Na hora que todo mundo descobrir que todos somos assim mesmo, aí a gente vai deixar de ter tanta raiva de certas críticas.
e vai começar a aproveitar. Bom, eu sou assim, mas eu posso melhorar. Porque até uma planta, ela melhora. Seja por um processo de interferência genética, seja por uma poda, seja por uma tirada de um lugar e plantada noutra, tipo de solo, tipo de água, até as plantas melhoram. E nós queremos ser aquilo a vida inteira? Claro que não funciona. O que funciona é a gente se ajustar. E para ajustar, é preciso ouvir, sentir, perceber o mundo que está em nosso derredor. Não é não termos personalidade, mas é que a nossa personalidade, ela precisa ser adequada àquilo que a gente espera dos outros, da mesma forma que os outros esperam da gente. Alguém está lembrando aqui que hoje é o aniversário de desencarnação de Bezerra de Menezes. Seguramente ele está sendo relembrado em muitos lugares. E para ser bem egoísta, ontem foi aniversário do meu pai, que estaria completando 96 anos se encarnado tivesse. Aí vê eles dois se encontram do lado de lá para bater um papo. Senhor Deus, obrigado pela vida. Louvamos pela vida e vivemos na busca do melhoramento, do crescimento, de um padrão mais harmônico para a nossa vida. Nesta manhã, aproveitando este ambiente, este silêncio, este momento, procuraremos sentir melhor as emanações dos bons amigos espirituais aqui conosco. Nos deixaremos envolver por este clima, por esta ambiência, e nos permitiremos absorver de uma forma mais profunda toda esta energia que nos envolve. Inspiremos, procurando introjetar tudo de bom que temos aqui à nossa disposição. Retenhamos um pouco a respiração e depois expiremos, sentindo toda a renovação que se processa primeiramente no nosso campo orgânico, mas que vai nos envolvendo e alcançando a alma. Inspiremos, retenhamos um pouco e expiremos. E ao tempo em que faremos isto mais algumas vezes, façamos pensando assim: vida esplendorosa, deita em mim os teus esplendores. Vida magnânima, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor. Vida abençoada, que as tuas bênçãos se espalhem em todos os níveis de minha vida. Vida gratificante, como agradecemos por tudo o que nos ofereces. Deus, bondade infinita, que a tua bondade nos emocione e nos leve a fazermos o melhor. Deus, Pai de infinita sabedoria, tenhamos a tua sabedoria em nós. Que estes fluidos, que toda esta energia que absorvemos neste momento, nos tonifique, nos fortaleça, nos ajude a desenvolvermos melhor ainda as nossas emoções e os nossos sentimentos. Inspirando, absorvemos todos estes fluidos, todos eles, e expirando, expressamos a nossa gratidão por tamanha sabedoria que fez o nosso sistema respiratório
e todo o nosso sistema energético. Senhor da vida, obrigado por permitires que os teus mensageiros estejam conosco, envolvendo-nos e abençoando-nos, trazendo-nos energias que refortalecem, que ressignificam as nossas estruturas íntimas. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por percebermos tantos espíritos a nos envolver com tantos fluidos. Obrigado por estes magnetizadores encarnados igualmente, os quais a partir de agora nos oferecem os seus fluidos também. Obrigado por eles se disporem a virem nos apoiar e nos socorrer. Obrigado pela bondade de muitos, que na maioria das vezes passa desapercebida, mas que são estas energias do bem, que renovam o clima em que vivemos, o clima que sempre pede socorro e ajuda. Absorvamos estas energias. São fluidos por demais essenciais, até porque não é outro motivo que nos traz até aqui nesta manhã, que não seja a busca deste complemento para nos sentirmos mais renovados e fortalecidos. São muitos fluidos e muitas energias que precisamos absorver para quando o Senhor da vinha vier nos convidar e, a exemplo de Pedro, dizer-nos apenas: te seguirei, Senhor. E não mais teremos preocupações com o que ficou à retaguarda. Deixemos esses fluidos penetrarem em nosso mundo. São fluidos de paz e de harmonia. São fluidos que, quando bem absorvidos, se transformam em lenitivo para as nossas dores, para o nosso sofrimento, mas sobretudo em tônico para reviver o nosso estado saudável de vida. Que estejamos bem abertos para as bênçãos, a fim de que elas façam morada dentro de nós mesmos. Com gratidão de nossa parte, nossos magnetizadores vão agora magnetizar nossas águas. E nós aqui permaneceremos colaborando, absorvendo, nos ajudando e ajudando uns aos outros, através da oração. Fiquemos em oração e permaneçamos mais que pudermos neste clima de harmonia e paz. Que assim seja.